Olá, hoje vamos falar de sensor de temperatura, sensores de temperatura. O que é um NTC? Muito utilizado na indústria, muito utilizado nas residências. O que é um NTC? NTC está classificado em termistores. O NTC é um termistor, tá certo? E o que são termistores? Termistores são dispositivos elétricos ou eletrônicos que têm a sua resistência elétrica alterada em função da temperatura. Então, alterou a temperatura, alterou a resistência elétrica desse termistor. No caso, nós vamos tratar especificamente do NTC. E o que significa NTC? NTC significa Negative Temperature Coefficient. O que é isso, na verdade? É coeficiente de temperatura negativo. Significa que quando a temperatura sobe, a resistência cai. Ou quando a temperatura cai, a resistência sobe. Ele tem o coeficiente negativo em relação à temperatura. Temperatura subiu, resistência caiu. E como nós podemos fazer a leitura desta informação deste sensor ou desse termistor chamado NTC? Bom, primeiramente nós podemos utilizar um microcontrolador para fazer essa leitura. Nós podemos conectar um termistor, um NTC, em série com um resistor e ligar estes componentes a uma entrada analógica de um microcontrolador. Então vamos entender melhor isso daqui. Colocamos um resistor de 10K em série com um NTC, ambos com 10K de resistência, este a 25 graus Celsius. Então, um resistor de 10K em série com outro resistor de 10K, na verdade não é um resistor, é um NTC, mas que a 25 graus Celsius sua resistência é 10K. Temos uma entrada analógica que converte para digital dentro do microcontrolador e esta informação digital vai ser lida pelo programa e este programa vai mandar para a tela a temperatura equivalente a esta temperatura que o NTC está submetido. Vamos fazer uma análise rápido e fácil aqui. Imagina que o conversor analógico digital deste microcontrolador tenha 10 bits. 2 elevado a 10 dá 1024 posições. Quer dizer que eu vou ter de 0 a 1023 posições que eu posso associar à minha tensão de entrada. Então, ele converte essa tensão de entrada em valores de 0 a 1023. Como assim? Se for 0, lá dentro do conversor vai ter 0 volts, 0. Ou seja, o conversor lá no registrador, nas informações do conversor, vai indicar 0. Tá certo? E se eu tiver 5 volts agora na entrada do conversor analógico para digital? A informação lá interna vai chegar a 1023. Simples assim. Chegou 0, indica 0 dentro do programa. Chegou 5 volts, indica 1023 dentro do programa. Agora entendi. Então, se eu tenho um resistor de 10K em série com outro de 10K, nós temos um divisor de tensão aqui, 5 volts, dois resistores iguais, eu tenho 2 volts e meio para cada lado. Se eu tenho 2 volts e meio para cada lado, a entrada do conversor é em relação ao terra. Essa referência em relação ao terra. Então, eu estou pegando esta tensão do NTC. Então, está entrando 2,5 volts. Se 0 era 0,
5 volts era 1023, então quando está entrando 2 volts e meio, isso vai dar 512 lá dentro do meu conversor. Então o meu programa, é 512? Então a temperatura é 25. Então o programa manda para o display via linha de dados a informação de 25 graus Celsius. Manda para a tela este texto, e este dado é tirado desta tensão aqui. Este 25 graus Celsius é tirado desta tensão aqui que entrar no nosso conversor e manda 512 para dentro do programa. E se nós aquecermos aqui o nosso NTC, o que acontece? Aquecemos o NTC, como ele tem um coeficiente negativo, aqueceu, a resistência caiu, era 10K, agora foi para 8K. O que acontece com esse divisor de tensão? Agora nós temos 2,22 volts aqui e 2,78 volts aqui. A soma tem que ser 5 volts. Tá certo? Então, como esta resistência caiu devido à temperatura aumentar aqui no NTC, então agora nós temos 2,22 volts. Lá dentro no conversor analógico, esses 2,22 volts vira 454. Esse 454 agora o programa vai analisar e falar assim, 454 agora são 30 graus Celsius. Manda para cá esta informação para o display, tá certo? Bom, um abraço a todos, até mais.